Boa noite, shalom para todos. Então, eu vim fazer esse vídeo, na verdade, é o segundo vídeo que eu estou fazendo agora, né? Mas só que hoje eu vou falar sobre cristão, né? Como eu saí do cristianismo. Hum, Então, através do judaísmo, eu saí do cristianismo. Eu passei 3 anos, mais ou menos 3 anos no judaísmo, né? E depois eu conheci um amigo, que ele é uma das pessoas, administrador do grupo da Cabala, né? E ele me levou para esse grupo que acabei conhecendo o Moré, André Amorá, né? Já tinha feito o primeiro vídeo, que foi o mapa que ele fez para mim, né? Então, assim, o que me fez ter a firmeza de ter força de deixar o cristianismo foi na Cabala. Na Cabala, porque na Cabala eu aprendi muita coisa, e estou aprendendo ainda, né? E a meditação, aprender a meditação, as aulas, tudo. Então, já fui me evoluindo muita coisa, as coisas que vêm acontecendo na minha vida, a tranquilidade, entendeu? A segurança, a confiança, a força, né? De tudo que você proporcionado na Cabala, né? Na Cabala. Não é uma coisa que você está ali procurando um milagre, mas é uma coisa que você está buscando, né? Você está buscando ali, né? Então, assim, e essa força que eu estou tendo na Cabala e acreditando na Torá, acreditando que o único verdadeiro, que só existe um, não há outro, que é o nosso eterno, o Criador de todas as coisas, e tudo vem dele, né? Então, assim, agora eu tenho mais força para não acreditar nesse cristianismo, né? Enfim, esse é meu depoimento, né? O porquê eu saí do cristianismo, né? Que não existe, tudo é uma mentira, mas enfim, né? Então, fica aqui o meu depoimento. Salão para todos. Segundo a linguagem do Zohar. Podem pegar o nosso link, compartilhar. As pessoas que estão online também podem compartilhar o nosso link. Podem curtir também, fazer o estudo da Cabala crescer no Brasil, né, de uma forma bem simples que a gente ensina aqui. E todas as pessoas podem acessar, independente da sua religião, da forma que eles veem o mundo, eles podem acessar, né? Nós não temos tribos, ninguém é obrigado a nada, e todos podem estudar o Zohar Kadosh. Segundo nossos sábios, liberaram para a humanidade o estudo do Zohar Kadosh. Pois bem, a gente começa, lógico, o nosso shiur falando do Zohar, né? O Zohar, onde a gente tem a construção aqui. Estas são as gerações de Jacob. Aqui segue uma discussão sobre o significado de Yosef como o primeiro nomeado na lista das gerações de Jacob. Além disso, Rabi Abba comenta sobre a importância do número 17 em relação a Jacob e Yosef. A relevância dessa passagem.
Yosef corresponde a Sefirá e Esod. Veja, aqui nós já temos algo fantástico para definir em relação a tudo que nós vamos falar daqui por diante. Antes, a gente analisa, existe uma aula no nosso canal sobre a palavra Tov. A palavra Tov, inclusive, o Zohar cita que essa palavra ela não deve ser entendida como uma palavra citada lá em inglês, não é? E aqui a gente não pode também comparar nenhuma palavra portuguesa ou em português, ou nenhuma palavra fora do idioma hebraico como algo correspondente à Torá. O que significa isso? Que a Torá, apesar de ter sido traduzida, foi necessário para que as pessoas, pelo menos, conhecessem ali o seu nível Pesha, ela realmente só mantém a sua essência através das letras hebraicas. Quando nós temos lá no nosso canal essa, né, aula sobre Tov, na verdade, a gente sabe que a parte de Yesod, ela também é chamada de Tet. Então, como ela é chamada de Tet, ela seria a primeira letra aqui, não é, que construiria a palavra Tov. Veja, é um sistema espiritual e nada tem a ver, não é, com aquilo que nós imaginamos no literal. Veja, então, Tov, não é? Que seria a parte interna de Yesod, de contrapartida de Tzadik, que seria a parte externa. Por que isso? Porque o Tet é a nona letra. Então, é o número 9. Se nós contamos de Keter até Yesod, nós teremos 9 sefirotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 9 aqui, ó, 9 sefirotes. Então, porque o total da árvore são de 10 sefirotes. A letra Vav, nesse caso, ela simboliza todo o sistema de Zerampim. Então, veja como tudo funciona, não é, dentro do sistema da Torá, que é um sistema imenso, gigantesco, e que ele jamais poderá ser analisado fora do sistema hebraico. Veja, então, essas 6 sefirotes que nós temos aqui, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzah, Od, Yesod, a que nós estudaremos hoje profundamente, elas fazem parte dessa construção. E, finalmente, a letra Beit, que é a construção do mundo superior de Binah. E aí, então, a gente tem agora uma composição totalmente diferente para a palavra Tuv. Também é necessário analisar que nós temos aqui uma gematria. Veja, o 9, a gente sabe que o 9 ele tem uma simbologia, né, importante por ser o número da verdade. Exatamente, nós estudávamos sobre isso ontem, falando sobre a verdade e a mentira, e o 9 ele representa o número da verdade. Isso significa, não é, que esse 9 aqui, ele faz parte da palavra Tov, ou seja, a felicidade, a paz, não essa que nós ainda temos aqui nesse mundo, não é, mas uma bem superior, ela começa com 9, com a verdade. E o 6 aqui do Vav, veja, exatamente a letra central da palavra Tov. E, finalmente, a letra 2, numeral 2, que é de Beit. Veja, então nós temos exatamente, né, um quantitativo 9 mais 6, 15 mais 2. A palavra Tov tem o valor 17. E 17, ela tem uma numerologia que vai seguir-se com tudo que nós também iremos observar aqui, inclusive a idade de Jacob nessa paraxá é de 17 anos. Mas veja, na verdade ele está falando da palavra Tov, né? A gente tem que entender bem isso. Cada uma dessas letras envolvidas, elas têm uma composição espiritual, onde vão estar envolvidos miríades e miríades de anjos e miríades de essências espirituais. E a gente vai analisar isso exatamente segundo a linguagem do Zohar. Entendendo isso, né, esse primeiro aspecto
para que a gente possa entender o que são as gerações de Yosef, a gente segue aqui com a leitura do Zohar Kadosh. Então, veja, a relevância dessa passagem. Yosef corresponde a Sefirá de Yesod, como nós vimos, o portal através de qual toda a luz dos mundos, né, superiores fluem para o nosso mundo. Aqui a gente já começa a ter uma ideia que o Zohar ele está destacando o personagem, né, a metáfora sobre um homem chamado Yosef, como exatamente o funil de onde fluem todas as luzes dos mundos superiores para o nosso mundo. Os patriarcas, tanto Abraão, Isaac e Jacob, denotam esse reino sublime. Ou seja, aqui o que diz para a gente é que os patriarcas eles não são seres humanos, eles são um reino sublime. Denotam esse reino sublime, enquanto Iosef significa o funil, através do qual a luz sagrada emerge na realidade física. Olha que coisa linda. Quem escreveu isso foram os nossos rabinos, né, judeus, que aprenderam com o Rabi Akiva, que era convertido, um goi, né? Todos eles aprenderam com um goi. Então, veja, a luz sagrada que emerge da realidade física. Aqui nós conectamos esse funil, veja, cósmico, onde recebemos a luz divina, refulgente, que brilha nos mundos superiores. O número 17 é o valor numérico da palavra para o bem, Tov, que nós acabamos de analisar. Assim, as forças de bondade são acumuladas e atraídas para as nossas vidas através dos poderes místicos ligados ao número 17, como exposto nessa passagem. Vamos aqui dar uma analisada, não é, nesse conceito. Veja, imagine, a gente já sabe que a árvore sefirótica, ela tem outras árvores sefiróticas, mas imagine que aqui nós temos um funil, tá vendo? Olha, o funil, por quê? A gente tem uma passagem aqui onde haverá passagem para Malhut dessa luz. E todas as forças, imaginem isso, elas são condensadas em Yesod, vindo dos mundos superiores, e somente através de Yesod elas são potencializadas, analisadas, filtradas, dando a vida a cada um dos seres humanos. Ou seja, quem diz isso é o Zohar. Muitas pessoas, gente, querem seguir uma árvore que não encaixa dentro da realidade do Zohar. Isso também é muito importante de se definir e entender. Quando você vê uma árvore, né? Ó, essa árvore funciona assim, ó, ela tem um filtro, o Zohar está falando que ela tem um cone e ela vai ligar aqui, ó, tá vendo? Ela passa por uma letra aqui, a Nun, depois o Lâmede, e aí temos a letra Tav. A gente já vai ver sobre essa questão. A letra Tav formou Yesod, a Lua, e etc., e chega a Malhut. Agora, tem árvores que têm essa ligação aqui também, ó. Veja, é impossível. É impossível existir essa árvore com essa ligação aqui, como a gente pode ver por aí. Por quê? Porque senão mudaria o foco do funil. O funil que é descrito no Zohar, e a gente fala isso porque muitas pessoas elas tendem a defender uma tese, não é? E elas não procuram ver a realidade de como é falada, segundo o Zohar fala, e acaba criando argumentações fora da lógica do Zohar. Porque se aqui é um funil tem que existe uma passagem aqui embaixo. Olha, como é que aqui poderia ser um funil se existem essas outras duas passagens? O Yesod é o funil para todas as forças cósmicas superiores, divinas, que geram toda e qualquer vida no nosso mundo. Tá vendo? Isso é muito importante de entender. O Zohar, então, ele continua trazendo para a gente o seguinte: olha, essas são as gerações de Jacob, Yosef, Bereshit 37:2. Vamos dar uma olhada aqui
em Bereshit 37, no versículo 2, como está sendo falado para nós. Veja, agora Jacob estava estabelecido na terra onde seu pai havia residido, a terra de Canaã, que será a discussão das aulas sobre como a gente tem visto, né, esses locais que parecem ser geográficos na Torá, um local no nosso globo, mas que não são, a gente vai entender. E a gente segue aqui, ó, estas são as linhagens de Jacó. Veja, aquela mesma palavra, ele, Toledote, Jacob e Yosef. A pergunta que se faz aqui é por que essas são as gerações de Jacob e logo surge o nome Yosef. Não surge o nome das tribos. Ele diz aqui, olha, Jacó tinha 17 anos, logo ele fala, ó, Ben, Sheva, Asere, Shaná, Rayá, Roi, Et, Rahaive, Betson. Veja, então por que que ele fala que ele tinha 17 anos? Ele era filho dos 17 anos, e a palavra anos está no singular. A palavra para ano aqui está no singular. Não está Xanim, está Xaná. Então, veja, toda uma Constituição tem que ser analisada segundo as letras hebraicas. Não para se ter a questão da tradução, isso é importante, lógico, mas que agora eu sei o hebraico, eu estou falando, não, para entender os segredos escondidos que foram deixados pelos nossos sábios. Então, essa é a linhagem de Jacó. Veja, a linhagem de Jacó, aos 17 anos, José cuidava do rebanho com seus irmãos. Então, segue-se exatamente após a palavra que ele, né, José, essa é a geração de José. E depois José se estabeleceu, perdão, depois que José se estabeleceu em Jacob e o sol, que é Zerampim, veja, acasalou com a lua, que é Anúquiva, ele começou a produzir gerações, que é aquele que gera descendência, ele pergunta aqui. E quem é aquele que gera descendência? Ele pergunta aqui. As escrituras continuam dizendo Yosef, pois ele é o rio que corre e sai do Éden. É o Yesod que é designado Yosef, e ele é que é o progenitor da prole, porque suas águas nunca param de fluir. Olha o que ele está falando aqui, que coisa linda, né? Nós temos várias provas em relação a tudo que está sendo falado aqui, e existem algumas provas gemátricas, porque a Kabbalah não é algo realmente que você vê a olho nu, não é? E nem consegue ver com pessoas literalistas. Eles não conseguem entender e tirar a Torá fora do escopo religioso, de separações de grupos, de que algumas pessoas têm a Torá ou a Bíblia para si mesmas, que elas têm a sua versão particular da Bíblia, o que elas acham ou não. E elas têm a mania de pinçar, né? Elas usam Zorra, Torá, enfim, elas pinçam, tiram aquilo que é bom, colocam aquilo que nem existe na Torá e começam a argumentar sobre algumas situações que ficam complexas para a linguagem da Torá. Vamos ver, então, aqui. Yud, Rei, Vav, Rei, ou Vav, Rei, que é o nome que está dentro dessa Sefirá típica. O nome que está dentro da Sefirá Yesod, ela é exatamente um nome, esse aqui é um nome divino que está dentro da Sefirá, não é? É o nome Shaddai, ao qual nós também podemos estudar hoje de manhã, seja o nome Shaddai. Esses dois nomes, eles têm uma gematria. O tetragrama em si vale 26, como nós já sabemos, né? De carteirinha aqui, mas é preciso mostrar aqui de novo para vocês o valor do tetragrama. 26.
Nós temos o nome Shaddai. O nome Shaddai, ele tem gematria 314, que também é o Pi. Né, uma fórmula chamada Pi, 314. 26, e aí a gente tem que agora escrever o nome do personagem que faz parte, não é, da exemplificação. Veja, nós vemos que o Yosef é o funil de onde vêm todas as forças espirituais. E o seu pai era o Jacob, né? Então, Yud, a gente também tem a letra Ain, envolvida aqui no nome de Jacob, e vamos ter o Kuf também, e o Beit. Então, é fácil aqui de saber que o nome Yaakov, ele tem gematria de 172, veja, 182, perdão. O Yud é 10, o Ain é 70, o Kuf é 100, o Beit é 2, 182. Veja, e agora, né, a gente tem que tirar as provas. E o nome Yosef? O nome Yosef, ele também tem uma gematria muito especial, porque tudo na Torá ela deve ser feita através de gematria. Então, Yosef, a gente tem a letra Samer e a letra Fei final, Yosef. Então, Yosef, ele tem uma gematria de 10, 6, 60 e 100, 176. Uma coisa é o nome, outra coisa é o nome gemátrico do personagem que representa aquela sefirá. Então, 186, 156. E 156 vai provar por que, veja, que Tiferet, Yud-Kei Vav-Kei, amava mais Yosef que a Yesod. Inclusive, veja, as letras do nome Yesod têm as mesmas letras do nome Yosef, só substituindo-se aqui a letra Dalet final. Pois bem, então veja, vamos fazer a conta aqui junto comigo para vocês aprenderem, não é, gente, como é importante a questão da gematria dentro da Torá. É através dela que nós tiramos as provas dos 9 aqui, olha, veja só. Então, vamos lá. 156 menos, né? Deixa eu só trocar aqui o teclado, porque senão vai escrever da direita para a esquerda, vai ficar mais difícil. Então, vamos trocar aqui. Agora sim. 156 menos 26. Não, menos o nome aqui, 182. Deixa eu voltar aqui, gente. 182 menos, agora sim, 156, que vai ser igual, né? Vamos usar a calculadora aqui para vocês tirarem realmente, né, a prova aqui do que a gente está falando. Veja, 182 menos 156. 26. Veja, então, a diferença entre o nome de Yaakov e de Yosef é de 26. E 26 é o quê? O próprio tetragrama. Por isso é que o Eterno, nesse nível sefirótico de Tiferet, ele amava mais Yesod do que os outros irmãos, porque ele tinha um tetragrama. O mesmo tetragrama que o Yosef viu e mentalizou e meditou para vencer a força da esposa do Potifar, a qual depois, no futuro, ele viria a ser genro ali do Potifar, não é? Porque a esposa do Potifar via os filhos de Yosef no seu braço, e ela imaginou que ela engravidaria de Yosef, teria filhos de Yosef, mas, na verdade, Yosef casa com a filha do Potifar. Enfim. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui a prova dos 9. Agora, vamos continuar lendo o Zohar para a gente entender. Veja,
e começou a produzir gerações. O que acontece aqui? Na verdade, o Zohar fala que a história desse Yosef, aqui no final, está trazendo bênçãos para o nosso mundo, quer dizer, são almas. Cada vida que é dada, ela tem que passar por Yosef. Por isso que fala, essas são as gerações de Jacob, que é o tetragrama sagrado, e Yosef, ou seja, as almas que vão descer para o nosso mundo. Assim como toda a realidade criada, todas as forças espirituais criadas. A forma que essa vida vai ser usada aqui abaixo ou não já é outra coisa. Só que aí a gente tem que parar agora essa leitura do Zohar para a gente poder analisar melhor tudo que a gente está falando aqui, né? Nós sabemos que temos um sistema solar. É impossível ter a vida na Terra sem o Sol, a temperatura do Sol, sem a Lua, sem os outros planetas. Não haveria, veja, em todo o universo, não há a possibilidade de vida. Somente no planeta Terra o Eterno criou, não é, a possibilidade para que todos nós pudéssemos existir. A alma vem para esse mundo, se veste de um corpo biológico, tem uma missão, a missão é voltar para casa. Aí é lógico que vai envolver um monte de questões mais profundas em relação às reencarnações, os processos e etc. Algumas religiões não falam da reencarnação porque eles acham, eu não sei nem o que acham, na verdade. Eu não sei como eles entendem essa coisa de que o Eterno criou um homem veio para cá, vive uma vida e depois vai embora, e depois está salvo, vai para o paraíso. Qual o sentido disso? O próprio Zohar, os nossos sábios da Torá, Talmud, vão explicar que a alma vem para cá com uma missão. Existiu o pão da vergonha, nossas almas divinas queriam vir para o mundo para terem méritos para receber esse crescimento da alma, que pode ser até de 620 vezes. Então, perceba que toda a estrutura da Torá, quando nós lemos ela na parte Pesha, que é santa, em hebraico, temos a tradução, tudo bem, serve para que nós possamos entender um pouco da história geral, mas existem os níveis chamados de pardes. Inclusive, quando tem a alegoria dos 4 sábios que entraram no Pardes, o único que saiu são foi o Rabi Akiva, porque ele estudou todos eles. Ele pôde compreender a máxima do que é a Torá e passou essa máxima de Torá para outros sábios. Tanto é que ninguém enlouqueceu, ninguém virou ateu ou nada disso. Isso é só uma metáfora para dizer que as pessoas que entraram em só um desses níveis, elas não conseguiram ir à frente. Elas não conseguiram realmente chegar à realidade da Torá. É isso que o texto está falando. Mas as pessoas confundem tudo. Prestem atenção, então. Nós estamos falando de Yosef. E se estamos falando de Yosef, nós temos que falar dos personagens da Torá. Nós temos que conhecê-los profundamente. Esse é o primeiro start para que você possa sair da literalidade, entender a complexidade e a maestria e a grandiosidade que é a Torá. E quem é o Deus ou o Eterno de Israel. Pois bem, vamos analisar aqui, primeiramente, os personagens e fazer a ligação exatamente, não é? Com essas questões. As letras hebraicas, elas são divididas em 22 letras. Essas 22 letras, elas têm um porquê ser assim. O Eterno, ele não simplesmente falou, vou criar 22 letras, e etc. Não, ele fez os testes. As letras do Rabi Rahim Sabá, ela prova isso em relação às questões dos mundos construídos, tanto os mundos positivos como os mundos negativos. E mostra para a gente as essências de cada letra. Então, isso significa que essas 22 letras, elas têm uma divisão. 7 delas, veja, estão na parte
vertical aqui da árvore sefirótica, formando exatamente 7 colunas que ligam Sefirot. Ou seja, Keter até Tiferet, temos a letra Dalet, que representa um planeta, a qual iremos ver já já. Tiferet até Yesod, nós temos a letra Reis. E da letra Yesod até Malhut é Tav. Depois temos o Gimel ligando aqui Biná a Gevurá. O Pei, que liga exatamente Gevurá até hoje. Do outro lado, nós temos, né, aqui Rorimá sendo ligado por Beit a Hesed. E a letra Kaf, ela liga Hesed até Netzan, lado direito e lado esquerdo. Essas são as colunas centrais, colunas verticais. As colunas horizontais, que se representam 3 letras mães, elas são Shin, fogo, ligando Biná, Rorimá, Aleph, ligando Hesed a Gevurá, aqui está a ligação, e Mem, que liga Netza e Yod. Então, elas são as únicas linhas, né, que nós temos aqui na horizontal, na árvore sefirótica. Essas linhas representam 3 níveis do que faz parte de toda a criação. Lembrando que quando a gente está falando das letras hebraicas, a gente está falando do causador da nossa realidade. Se eu falo de fogo, o fogo que nós temos aqui, ou até mesmo, né, em qualquer parte, ele é um pequeno fogo, em vista do fogo espiritual. O Aleph, que representa o ar, é a mesma coisa. Porque, na verdade, nós temos que pegar o segredo das letras hebraicas. Mas assim é metaforizado na Torá essas essências. Veja, o Aleph é o ar e o Men é a água. A terra necessária, como outros chamam elemento da criação, é o próprio planeta Malhut, que é chamado de terra. Perceba, então, que a gente tem essas construções. Vamos primeiro perceber essas 7 colunas aqui verticais e que nós chamamos das 7 letras duplas, Begad Kefat, exatamente como se segue as letras, né, no seu sentido de avançarem. O Beit é a segunda letra, o Gimel é a terceira, o Dalet, veja, Begad, e assim vai por diante. Vamos perceber, então, que muitas pessoas elas não entendem o seguinte: o Eterno cria todas as coisas, mas ele tem os seus agentes. Os agentes são os planetas. Mas, além dos agentes físicos, também existem os agentes espirituais, o qual são metaforizados exatamente em cima dos agentes físicos. Esses agentes físicos são chamados, muitas vezes, não é? De planetas. E o planeta ele tem uma essência. Assim como nós temos uma essência corporal e temos uma alma. A alma que está dentro de nós e que nos anime, nos dá vida aqui nesse mundo, apesar de, né, dentro do corpo, ela está em outra dimensão. A dimensão da alma é diferente. Tanto que todas as possibilidades do Zohar em relação a essas questões, alma e corpo, é sempre de uma confrontação enorme. Mas vamos lá. Então, quando nós pegamos aqui o planeta Saturno, o Negashavitai, ele é, na verdade, né, ele tem uma letra Beit aqui, ficou um pouquinho pequeno, mas a gente pode resolver isso rápido. Só para vocês poderem entender melhor, ele tem uma letra Beit dentro dele, que é essa aqui. Então, ele, nesse aspecto físico, veja, nós temos um corpo e uma alma. E nesse aspecto físico, então, né, a letra Beit, que representa aqui Saturno, e todas essas letras, elas têm um segredo, que ela pode ter um ponto dentro ou não, mas não é o assunto dessa aula. Então, ela representa Saturno aqui, veja, o Beit.
Mas, no fator espiritual, ela é Biná. Como é personagem da Torá, Biná é chamado de Eva, ou Rava, como é mais usual para nós falarmos no hebraico. Então, guardem aí, ó, Nigal Shabtai. Né? Nós chamamos de Saturno, porque botaram um nome romano, de deuses romanos nos planetas. E é mais usual, a gente tem que dar aula, a gente tem que explicar isso. Mas a verdade é Shabtai, que tem muita proximidade com a palavra Shabbat. Veja, é Binar, Rava. Negal Tzadek, que é Júpiter. Mais uma vez o nome foi trocado, e a letra Gimel, essa é de Abraão, que é Abraão, veja. É a Sefirah Hesed, de bondade, e é Abraão. Algo que nós devemos perceber aqui, gente, é que quando essas letras elas estão aqui representando essas colunas, você vai ver que o Beit está aqui, ó, enquanto lá a Biná está aqui. Isso não tem problema nenhum, porque isso aqui é só um esquema. O mundo, essas realidades da Torá, elas seguem um cubo pentadimensional, ou seja, é uma realidade além da nossa realidade, que tange o físico, em todas as suas direções, o tempo, o pensamento, e assim sucessivamente. Então, a formatação de você estar vendo o Beit aqui não implica nada em relação ao Beit ser o formador desse planeta, e o Gimel ser o formador, e está em outro ponto ali, daquelas ligações da árvore Sefirot. Então, Hesed de Abraham, Júpiter, o Dalet, que é Marte, que é Geburá e representa Tsahat. O Negal Ramá, o Sol, que é Tiferet, e aí Yaakov. Esse é o personagem da Torá chamado Yaakov. Seguimos logo com o Negal, né? Negal Nogá, que é o planeta Nogá, aqui é Ramá, Madin, e aqui nós temos o Moshe, tá vendo? Yaakov, Moshe, e pulamos então para o Negal Kohav, que é Mercúrio. E Mercúrio, que é Kohav em hebraico, é Aharon. A Lua, que é o sistema agora que a gente está falando, no sistema físico, ela é a letra Tav, a última letra do alfabeto hebraico, e Yesod também o Sef. É esse personagem que nós estamos falando aqui. Por isso que os irmãos tinham inveja de Yosef. Agora, no sentido não só da Lua como um planeta, mas no sentido de que há um Yesod espiritual que é representado pela Shekhinah, muitas vezes o Zohar, na Torá, no Zohar, perdão, ele fala sobre esses aspectos. Muitas vezes Malhut é chamado de Yesod, Yesod de Malhut, porque na completude do Zohar ali já é uma união. E, finalmente, nós temos Davi Melli, ele não tem nenhuma letra, tá vendo? Malhut, Davi Melli, não tem letra aqui, só tem o Davi Melli, que é o planeta Terra. Deve-se sempre lembrar, não é, gente, que o Malhut desconectado, sem Torá, é aqui embaixo. Isso não tem nada a ver com esse Malhut aqui, até onde a Shekhinah vem. O que vem de vida para cá, a vida que chega a todo mundo, que as pessoas gastam sem estudar a Torá, ou Kabbalah, elas não foram dadas para isso. Elas foram dadas para as pessoas estudarem a Torá, entenderem o processo de retorno para casa, entenderem o que elas estão fazendo aqui. Mas o que nós fazemos, ou o que fizemos, eu digo em plural, porque nós tivemos também outras vidas. E lá atrás é um pouco difícil de saber o que nós fizemos em relação a essa Torá. E por que temos tanta fome e vontade de restaurar as pessoas? Veja, a Cabala não vê o sistema de Zohar como um sistema financeiro. A nossa meta não é atingir milhares e milhares de inscritos, mas não pela meta financeira. A nossa meta não é vender material, a não ser que seja da própria evolução da Kabbalah.
para que as pessoas possam conhecer, para que elas possam entender profundamente essa Torá. A máxima aqui não é ensinar as pessoas, né, a serem prósperas. O segredo da prosperidade do grupo tal, do grupo X, do grupo Y, não é esse. A essência aqui é ter um mapa para a salvação da alma. Porque qualquer coisa diferente disso que o Zohar ensina é idolatria. Não farás imagem do eterno Senhor, seu Deus. E quando pegamos um Yosef e transformamos ele em humano, o nome Shaddai, o que nós estamos fazendo? Idolatria. Por não conhecer a verdadeira Torá. Veja, Yosef, ele é o que encabeça as gerações de Jacob, ou seja, a somatória de todas as almas humanas, a somatória de todos os seres nesse mundo, de todas as energias. E aí a gente pode também entender que não são só energias biológicas. Nós temos fogo, água, sol, oxigênio, ventos, etc. Tudo isso vem dessa última fonte chamada Yosef. E essa questão vem exatamente para que nós possamos trazer, não é? Esse ponto do nosso Tikkun, de entendimento desse Tikkun. Por isso que existem barreiras para chegarem aos mundos espirituais, ao qual, né, segundo o Zohar, nenhum ser humano alcançará sem a educação correta, sem entender profundamente o que está sendo falado aqui. Então, o que acontece? Falamos aqui das três letras mães, falamos do Begat Kefat, que criaram os planetas, lembrando que essa formatação é uma formatação básica, porque esses planetas, essas sefirotes, elas se dividem em 6 estágios, começando de Adão e Cadmon, descendo ali para Keter e Rohimá, né, e até Biná, depois de Biná, outra árvore sefirótica, Zerampi, e finalmente Malhut. E ainda tem Malhut de Malhut, que tem outra árvore sefirótica, ou seja, todas elas vão ter essa formatação. Agora, a gente tem um shiur que nós fizemos de manhã, os irmãos de Yosef tinham, de certa forma, não uma questão contra Yosef, porque Yosef ele falava mal dos seus irmãos. Veja como a Torá agora dá um giro de 360 graus no assunto. E a gente vai ter que, lógico, antes de falar sobre isso, ver o que representam esses irmãos. Vamos ver aqui, então, para depois a gente poder dar esse 360 graus nesse assunto e poder acabar de ver lá o resto do Zohar. Veja, não é só ler. Muitas pessoas querem pegar o Zohar e querem seguir sozinhas. Então, às vezes, elas chegam, têm um pequeno ensinamento, e aí elas, não, já vamos seguir, já sei, já peguei o material, já sei ler, enfim, não é só isso. Existe uma complexidade muito grande. E, além dessas complexidades, ainda existem complexidades maiores. Por isso que a gente tem que ter humildade e procurar mestres cabalistas que realmente conheçam. Então, esse material pode trazer até problemas para as pessoas que, às vezes, são líderes e querem pegar o material para ensinar, quando eles não sabem pelo menos um pouco dessa totalidade da Torá. Eles ensinam e a coisa fica já estagnada aqui. Não pode ser assim. Não pode ficar estagnado só com o que está lá no Zohar. Porque o Zohar é um livro que revela os segredos, mas ele é também um livro de segredos. Por isso que foi preciso que o Arizal viesse para revelar, depois o Baal Hassulam viesse para revelar o que tinha realmente estava escrito na Torá, nos seus níveis mais profundos de segredo.
Então, é preciso ter também essa construção mental e espiritual. Preste atenção. Então, a gente tem lá as tribos, que já foram descritas, não é? Essas são as gerações de Yosef, é lógico que tinham os outros irmãos. Os outros irmãos, eles são, na verdade, Reuven, e aí vão ter outros, como Shimeon. A gente vai ver primeiro os irmãos da direita, que são as conexões direitas dentro dos patriarcas, que são chamadas de Adão, Adão sozinho, Adão separado e Rava, duas partes. Então, veja, a gente tem uma ligação aqui que são as linhas diagonais do lado direito. Veja, Keter até Rorimá, nós temos Reuben, que é a letra rei, que é representado ali, não é, pelo mês da saída do Egito, que é Nissan. A saída do Egito não foi algo que aconteceu no nosso mundo. A saída do Egito ela acontece para aqueles que vêm para Cabalá, que a saída do Egito é o ego. Então, veja, a Cabalá ela tem a ferramenta para salvar a sua alma. Ela tem toda a explicação da Torá. E Reuben, nesse caso, é a letra rei. Veja, quando você começa a olhar a Torá, ou as letras hebraicas, você começa com Aleph, Beit, Gimel e Dalet. O Aleph é a letra mãe, né, que a gente viu, é a primeira letra inicial, a letra mãe aqui que liga Hesed e Geburah, ou seja, Abraham e Isaac. Está ela aqui, e ela representa o A. Então, ela é a primeira letra da Torá, do alfabeto hebraico, perdão. Depois nós temos o Beit, que é Biná, Gimel, que é Júpiter, Hesed. Depois temos o Dalet, que é Geburah. E, finalmente, nós temos o Rei, que é a primeira letra simples. Então, todas essas 12 letras que nós vamos ver agora, por quê? 3 letras mães, mais 7 letras duplas, não é? 10. Mais 12 letras simples, 22 letras. Veja, não é só uma questão gemática de 22. Esse número 22, ele tem a força da construção das letras, formatando todo o universo e toda a construção física e espiritual. Se somamos 2 mais 2, nós temos 4, que é as 4 letras do tetragrama. Percebam, então, que Reuven está aqui, ó, fazendo essa ligação entre Keter e Rorimá. Levi, não é? Que é o Zain, a letra Zain, que é exatamente dentro do recebimento, não é? da Torá, está dentro da letra Zain, da quebra também da Torá, é a letra Zain de Levi, né? Nós temos aí também muitas vezes chamado de Cohen, né? Então, veja, a letra Zain, recebimento da Torá. Depois, do outro lado, a gente vai fazer, se ficar alguma questão de algum mês aqui que a gente não vai falar, não é? E esse é o mês de Sivan, Nissan e Sivan. A gente tem agora, ó, e aqui, ó, vale lembrar que essa letra Zain, ela liga Rorimá a Geburah. E aí temos Levi. A letra Tete, que também, não é uma ligação, aqui ela se chama a tribo de Sarrá. É uma metáfora. E ela liga Rorimá a Tiferet. A letra Rete, que é Yehudá, veja, nós temos um mês de Ave e um mês de Tamuz. Então, Yehudá, ela liga aqui, ó, exatamente a Sefirá aqui de Abraham, Hesed até Tiferet. Temos agora o Yud, que liga Tiferet a Netza. E temos o Nun aqui, ó, que aqui é Zevulun, o Yud, e aqui nós temos a tribo de Dan. Todos esses sistemas também são signos. Não é? Áries, nós temos o primeiro signo, Gêmeos, Leão, Câncer,
Virgem, né? E aqui Escorpião. Aí a gente vai começar agora a entender como funciona isso. Na segunda questão, agora a gente tem as ligações diagonais da árvore sefirótica do lado esquerdo. Keter até Binah, a letra Vav, que é o mês de Ar. O Kuf entra agora ligando a própria Binah até Hesed. E Kuf é um mês de peixes, mês de Adar. Mês de Adar. E nós temos 2 meses de Adar, que é chamado de Menashe e Efraim, que são os netos de Jacó e os filhos, né, de Yosef, porque não tem tribos, os josefitos não existem. Mas nessas 2 meias tribos, elas assumem o lugar de Yosef. Logo, nós temos a letra Ain, né? Aqui o mês de Adar, eu já falei, né? O mês de Iá, e agora a gente tem a letra aqui para o mês de Gad, que é a letra Ain, que liga exatamente, gente, o sistema de Binah até Tiflis. Então, a letra Ain, ela está ligando aí essa questão, mostrando como essa Kabbalah, os nossos sábios, eles foram milimétricos nos seus ensinos, né, dessa Torá, e como tudo bate corretamente, né? Então, é lógico que todas essas questões que a gente está vendo aqui, existe um porquê. Veja, e aqui a gente já está no mês de Tevet, que representa aí Gad. Nós temos a tribo de Asher, com a letra de Sad, que levando Geburá até Tiferet. E aí a gente tem, então, uma outra questão ligada à questão do mês de Shevat. Veja, nós temos o mês de Shevat com a letra de Sad. Nós temos a letra Samer, e a letra Samer é o mês de Kislev. Depois nós temos a letra Lamed, aqui um pouquinho abaixo, que é Samer, Naphtali, e Benjamim, que é a última linha até Yesod. Veja que é outro mês. Cada um desses meses, né, vão ter festas. Pesach Sheni, né, aqui com o Shimeon. Aqui nós vamos ter a festa de Esté, Purim. Na tribo de Gad, que é Ain, né, que é o mês de Capricórnio, vão ter o jejum de 10 de Tevet. Depois nós temos o Tzadik, e o Tzadik é o último número ali, né, 90, que faz parte das dezenas, né, e é Aquário. E aí é onde vai acontecer o Ano Novo das Árvores. E a letra Lamed, que é o Summer, né, como eu falei, já é o mês de Kislev, que vai ter exatamente, né, um mês ali da festa de Hanukkah, que é agora. E o Lamed, que vai ser a festa de Yom Kippur. Mas todos esses parâmetros que a gente está lendo aqui, eles também representam o quê? Eles representam signos, veja. O rei é Áries, o touro é a letra Vav, gêmeos é Zain, câncer é Rete, leão é Tete, virgem é Yud, Libra é Lamed, escorpião é Nun, sagitário é Samer, capricórnio é Ain. Olha como tudo fecha direitinho. Aquário é Tzadik, peixes é a letra Kuf. Agora, todos esses meses, eles têm uma regência, tanto do planeta, que é físico, como também a parte espiritual. Então, Áries é regido por Marte, Touro é regido por Vênus, Gêmeos é regido por Mercúrio, Câncer pela Lua, Leão pelo Sol, Virgem por Mercúrio, Libra por Vênus, Escorpião por Marte e Plutão, Sagitário por Júpiter, Capricórnio por Saturno, Aquário por Saturno e Urano, e Peixe por Júpiter e Netuno. Então, veja, quando a gente está falando lá que Yosef, ele levava
notícias ruins para dos seus irmãos para o seu pai, que era Jacob. Agora, nesse sentido, a gente está falando de almas encarnadas, que elas nasceram exatamente num mês determinado. A Lua é o maior coletor das nossas vidas, elas pegam a nossa essência, principalmente no final da vida, onde a essência começa a subir, os tzadikim passam até 24 horas. Nós temos o segredo lá, exatamente de quando tem, né, o dilúvio, que demora um ano ali, que é a quantidade de tempo que algumas pessoas demorarão para passar toda a história, toda a essência para cima, porque também não é só passar, só vai subir aquilo que for de Torá, senão não sobe. Então, os justos que tzadikim estão totalmente tranquilos em relação a isso, porque independente de como ele viveu estudando a Torá. Independente dos processos de Tikkun que ele passou, ele viveu estudando a Torá. Ele resistiu até o final. Agora, tudo isso muda muito a essência de tudo aquilo que as pessoas compreendem dessa Torá. É lógico que tem coisas muito mais profundas. Então, vamos continuar aqui seguindo a leitura do Zohar, já que a gente fez agora essa nossa base para o estudo, para a gente poder, então, seguir. Veja, todas as almas, tá vendo? Yesod, que é designado Yosef, ele é o progenitor da prole, porque suas águas nunca param de fluir, não param de vir reencarnações. Seres humanos não param de nascer. Tanto é que nós hoje estamos em 8 bilhões e 200 milhões de almas no planeta Terra. Todos eles, cada um deles, eles combinaram com o Eterno de estudar dessa vez a Kabbalah e a Torá para consertar suas almas. Se vão cumprir ou não, aí já é com o próprio Borei. E eles também. O Sol, veja aqui que é Zerampim, agora o Sol ele assume todos os Zerampim, as 6 sefirotes, une-se à Lua, o princípio feminino, mas só pode frutificar no grau que se chama justo, ou seja, a letra de sádica que a gente acabou de ver anteriormente. Em nenhum outro grau, né? E em nenhum outro grau, Yesod, assim é Yosef, que é o grau de Jacob, ele é igual a Jacob, que pode dar frutos e gerar gerações ao mundo. Tá vendo? Ele pode dar frutos, almas, vida e gerar gerações ao nosso mundo. Assim está descrito. Essas são as gerações de Jacob e de Yosef. Qual é a ideia aqui, gente? É muito simples, é muito lindo. É porque eles dois fazem parte da coluna central. Tá vendo? Ó, o Jacob está aqui, Yosef aqui, a alma já vem direto para cá. Eles não são de direita nem de esquerda, eles são exatamente a união desses dois lados. Ou seja, Jacob é o resultado de Hesed e de Gevurat, Tiferet, e o Yosef é o resultado de Netza e Ode, que é Yosef. Ou seja, já Abraham e Isaac, o neto, né, de Abraham era Jacob, o filho de Isaac. Nesse caso aqui, agora, Yosef, essa parte aqui que é chamada de filhos também em relação aos patriarcas superiores, Moshe, aí depois vem Ode, que é Haron, e finalmente Yosef, que é a união dessas duas forças aqui, para disparar abaixo, aqui para Yesod, toda a luz divina que vem lá em cima, nas suas proporções exatas. Quais são as proporções exatas? As proporções exatas são todo o período de vida que é dado para um ser humano. Se a gente para observar, a gente leva a vida tão simples, imaginando, por exemplo, eu não sou feliz porque eu não tenho isso ou não tenho aquilo. Eu não sou feliz por causa disso ou porque alguém falou alguma coisa. Mas imaginem se vocês parassem para pensar a quantidade de energia para que você viva nesse mundo é gasto por dia, o oxigênio, a água,
a força dos astros, tudo que você possa imaginar, tudo feito para você, todo conforto para você cumprir, estudar a Torá, e você vive preso, desculpe, no cérebro de amendoim, achando que você está aqui nesse mundo fazendo outra coisa. Você é confrontado pelo seu eu menor, não entendendo que o Criador está fornecendo todas as chances para você consertar. E essa questão egóica que nós temos também faz parte do conserto. Que coisa linda, que maravilha. Nós realmente não conseguimos entender ou medir como o Boré é maravilhoso para cada um de nós. E ele diz aqui, essas são as gerações de Jacob, Yosef. Outra interpretação é que quem olhava para a imagem facial de Yosef pensava que era a imagem facial de Jacob. Venha, eis que não está escrito desta maneira, quando se refere a qualquer outro filho de Jacob. Por exemplo, não está escrito, estas são as gerações de Jacob e Rúben depois, o Rúben, como conhecemos, ou de Shimon, ou qualquer outro, e etc. Apenas em referência a Yosef está escrito, essas são as gerações de Jacob e Yosef. O motivo é que a imagem facial de Yosef era a mesma do seu pai. E aí, né, a gente soma lá 314 mais 26, o que, que a gente tem? 340. E vocês sabem o que, que é 340? É a união desses dois nomes que está na palavra Shema. Shema, as duas primeiras letras, Shema, Shin Mem, 340, tem um A no final, ou seja, a união, quando você faz Shema, as pessoas não sabem que elas estão unindo Tiferet e estão unindo Yesod, o Sol e a Lua. E depois vem a letra Ain. Então, Shema é o que está sendo falado aqui, porque a somatória de 314 do nome Shaddai, que está sobre a Sefirá de Yosef, que é Yesod, e os 26 do tetragrama, que está em Tiferet, é Shema. Ou seja, reconheça que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele. E que nós temos que chegar nessa essência divina. Por isso que eles diz aqui, ó, que o próprio Yosef era a imagem, né, que o sol brilha, e isso nós temos na natureza. Veja, a túnica lá que foi dada era esse brilho da lua, porque o sol ilumina a lua. Mas os meses, eles não têm como ser iluminados. Os objetos, as coisas que estão dentro dessa temporalidade, dizem que o tempo nem existe. É lógico que o Zohar está dando um salto aqui, mas essa é a metáfora que está se usando. Olha, o Sol ilumina a Lua, ou seja, Tiferet ilumina a Lua, que ilumina Malkuth, que é onde os estudantes de Torá estão. Eles estão começando a traduzir seu mundo físico, sua espiritualidade, entendendo pelo que e por que eles estão aqui. Então, continua aqui. Yosef, tendo 17 anos, Bereshit 37:2, o Rabi Abba disse que o santo, bendito seja ele, indicou a Jacob que Yosef tinha 17 anos na época em que se perdeu. Todos os dias que restarem depois que ele completou 17 anos de idade. Durante esse tempo, ele não viu Yosef. Jacob estava chorando porque estava chorando por ele, porque ele estava chorando durante aqueles anos. O santo bendito seja ele, deu-lhe mais 17 anos, durante os quais ele viveu na terra do Egito, ou seja, quando ele foi para lá, com felicidade, honra e realização. Seu filho Yosef era rei de todos, e seus filhos estavam lá antes dele. Esses 17 anos foram considerados como uma vida para ele. Assim, o texto nos informa que Yosef tinha 17 anos de idade quando perdeu. E a gente já viu
A palavra 17 é a palavra Tov, foi no início logo da nossa aula. Eu gostaria, já que só se passaram 1 hora, de continuar essa nossa aula, aproveitar esse tempo para estudar a Torá. Talvez seja o Zohar, o único tempo que você tem no dia, e aí nós podemos prosseguir aqui exatamente lendo a parte. Por que o trabalho de um homem lhe retribuirá? O Rabi Hia aborda o problema de que por que alguns indivíduos justos desfrutam de prosperidade. Alguns deles, sim, têm prosperidade. Boa saúde, felicidade, enquanto outros suportam terríveis sofrimentos. O mistério revelado, para explicar isso, enfatiza o papel crucial do Masal. Então, o Masal, que tem gematria 77, não é descrito na Torá, mas está no Talmud, etc. Ele tem gematria 77, 7 vezes 7, 49, né? Que é o tempo que se recebe a Torá. Veja, então, Masal, um papel crucial, fortuna ou sorte. Pecadores ou justos sofrerão todos os indivíduos, todos os terríveis sofrimentos. O mistério revelado, para explicar isso, enfatiza, né? Perdão, deixa eu só me achar aqui, ó. Sofrerão todos os indivíduos que receberam suas almas da núcleo, da lua. Está vendo que é Yosef? Então, veja, todos eles vão receber isso durante o período em que ela estiver com defeito. O Eterno compensa os justos que sofrem nesse mundo. Veja, os justos que sofrem aqui assegurando o seu mérito no mundo vindouro. Seu sofrimento nesse mundo é o resultado do infortúnio de suas almas. Embora possamos nos esforçar para raciocinar porque há tanta disparidade na fortuna dos homens, a Cabala explica que uma alma justa realmente escolhe um momento do nascimento e o corpo físico. Veja, uma alma justa, não é qualquer um. Ela escolhe um momento do nascimento e o corpo físico, no qual encarnará. Os justos, muitas vezes, escolhem propositalmente, tá vendo? Eles escolhem, eles sabem, uma vida de sofrimento para ajudar a corrigir os pecados da sua geração. Então, ele escolhe aquele sofrimento, aquela vida, porque ele fala assim, não, eu não quero receber nada para mim, eu vou ajudar aquelas pessoas. Evitando, assim, grandes julgamentos e destruição. O que esse sábio está... Ele está vindo para ajudar a humanidade. Esta sessão ressalta a importância da alma dos justos, dos tzadikim. O julgamento do Eterno repousa sobre essa força e não sobre a qualidade físicas. Ó, quem acha que questão física ou materiais tem força não tem. Ela repousa sobre a alma desse justo. Olha que coisa bonita. A relevância dessa passagem. O corpo físico é da mesma forma e estrutura de todos os seres humanos. Todos são iguais, né? No entanto, o vaso interno, o que tem por dentro, é diferente. O desejo de receber do homem, se é para si mesmo ou se é em prol da Kabbalah e da Torá. E de medida diferente em cada pessoa. Por exemplo, uma pessoa dotada de uma grande embarcação pode ter o poder de acumular uma enorme riqueza. No entanto, em um nível puramente físico. É puramente físico. Não há nenhum traço distintivo que sugira a capacidade financeira e a perspicácia empresarial de um homem rico. Da mesma forma, a alma de um único indivíduo justo pode ser muito maior do que milhões de pessoas pecadoras na mesma geração. Viu? Aqui não tem, ele não fica rico, não é por causa dele, ele escolhe isso, ele vem, ele quer isso e chegar naquele que ele deseja. Um único indivíduo pode ser muito maior do que milhões de pessoas, pecadores da mesma geração.
O sofrimento suportado por esse indivíduo, tá vendo? Esse indivíduo solitário, justo, pode, portanto, equilibrar toda a negatividade gerada pelas ações dos outros. Coisa, né? Milhões de seres humanos podem ter a sua vida equilibrada por estudo de um tzadik, né? Gerada pelas suas ações. Então, através dos outros. Através da luz do mérito da alma justas, cuja luz brilha tão radiante através dessas passagens, podemos ajudar a corrigir os efeitos de nossas próprias ações negativas. Além disso, nosso próprio vaso é expandido, ou seja, para receber luz, de modo que os nossos esforços em direção à justiça compensam o pecado dos outros. Está vendo? Conforme nós, aí ele já bota aqui no plural, ó, nós que vamos para a justiça, estamos estudando a Torá, também ajudam, né, e compensam esses pecados, essa luz que a força do mal recebe deles, e a gente ajuda a equilibrar isso. O Rabi Hia abriu a discussão com o versículo. Portanto, escuta-me, vós, homens de entendimento. Longe de El fazer maldade e de Shaddai. Então, ele cita aqui exatamente, né, essa passagem. E ele diz aqui ainda, a iniquidade, porque a obra de um homem lhe retribuirá, e segundo os seus caminhos fará cair todo homem. Iov 34:10. Vinde, eis que quando o Santo Bendito seja ele, criou o mundo, ele criou pelo juízo. E existe sobre o juízo. Todos os assuntos mundanos existem de acordo com os princípios dos juízos. No entanto, para apoiar o mundo e evitar a sua destruição, o santo e bendito seja ele, espalha misericórdia sobre ele. Esta misericórdia tempera o juízo, para que não ponha fim ao mundo. Assim, o mundo age segundo a misericórdia e produza devido a ela. E se disser que o santo bendito seja ele, julga o homem sem justiça, aprendemos que quando o juízo prevalece sobre o homem, e ele é justo, é por causa do amor, santo bendito seja ele. Como aprendemos, como o santo bendito seja ele, sente pena de um homem para aproximar o homem dele. O santo bendito seja ele, quebra o corpo para dar à alma controle total. Então, um homem pode se aproximar-se dele com amor como apropriado, e a alma controla o homem enquanto o seu corpo está enfraquecido. É preciso analisar muito bem o que a gente está lendo aqui. As pessoas, elas tendem a qualquer pancadinha que tem, já se desesperam. São altamente espirituais, né? Altamente tem visões, tudo, mas qualquer pancadinha mais forte, a pessoa já fica desesperada. Perdeu um dinheiro, perdeu isso ou aquilo, já se desesperam. Mas o que está falando aqui é que essas pancadas e esse sofrimento, caso a pessoa seja justa, ela tem dois âmbitos. Ela seja um estudante de Torá realmente, é que ela vai ser purificada, ou que ela é um justo que merecia uma vida melhor, mas ela preferiu uma vida pior para ajudar as outras pessoas nos seus pecados. Olha que coisa bonita. O não cabalista, ele não entende isso. Ele vai atrás do Boré, através das religiões, querendo ir atrás de ajuda financeira, ajuda no casamento, felicidade, etc, etc. O justo não. O justo não é que ele está atrás de tristeza, nem de pobreza, etc. Ele entende os processos. Ele sabe que não tem nada na vida dele que, se caso não haja pecado, ele está seguindo para estudar a Torá, e que tudo que ele viveu até agora foi para ele chegar ao total estudo da Torá e entendimento do que e o porquê ele está nesse mundo.
E o que ele tem que fazer é ensinar Kabbalah e Torá, sem nenhum desejo de ser para ele mesmo. Ou seja, nem ter títulos, nem ser muito grande, nem nada disso, e se manter no estudo da Kabbalah, propagar a Kabbalah, e tudo que ele faz e tudo que ele arrecada é para a expansão da Kabbalah. Olha que coisa bonita. E ele segue aqui ainda. Um homem precisa ter um corpo fraco e uma alma forte, que se tornará ainda mais forte. Então, ele é amado pelo santo, bendito seja ele. Segundo os amigos, o santo bendito seja ele causou tristeza aos justos nesse mundo, para que os justos mereçam o mundo de novo. Ou seja, o Eterno causou tristeza aos justos. Quando a alma é fraca e o corpo é forte, o homem é odiado pelo santo bendito seja ele, que não cuida dele. Portanto, ele não lhe inflige nenhum sofrimento. Olha, gente, pare para analisar isso. Abram a mente de vocês. Olhe isso, que coisa linda. Ó, quando a alma é fraca e o corpo forte, o homem é odiado pelo santo. Bendito seja ele. Ele que não cuida dele, ele não dá sofrimento para essa pessoa. Portanto, ele não lhe inflige nenhum sofrimento neste mundo. Veja, não há nenhum sofrimento para essas pessoas. E a maioria das religiosos, eles querem isso. Não querem sofrimento. Eles querem bênção para todos os lados, curas, etc. Lógico que a gente deve lembrar de cima, os sadiquins estão aqui para curar as pessoas, mas elas estão aqui para curar as pessoas, para as pessoas virem para estudar o Zohar Kadosh, entender, não para usar o milagre e essas coisas para o resto da vida. Era só para entender que existe uma força espiritual, porque é o que todos nós precisamos entender. Aí veja só, sua vida corre suave e perfeitamente, ó, não tem nenhum problema para essas pessoas. Pois se este homem dá esmolas e realiza uma bondade, o santo bendito seja ele o recompensa neste mundo, para que ele não tenha nenhuma porção no mundo vindouro. Veja, as pessoas que fazem de tzedakah, é lógico que o Eterno vai abençoar, mas com essa intenção, e ele já recebe nesse mundo, olha, se você doar para o Eterno, ele vai te dar X, etc. É lógico que ele dá, mas se ele dá para esses malvados, porque ele não gosta dessas pessoas, tal que o texto está falando isso. E aí, quando a pessoa dá esmolas ou realiza uma bondade, o santo e bendito seja ele, o recompensa neste mundo para que ele não tenha nenhuma porção no mundo vindouro. Quando chegar lá do outro lado, as pessoas vão falar assim, Borê, mas eu alimentei milhares de pessoas, mas eu fiz isso, estudar essa Torá. Você sofreu por essa Torá? Você tem mérito de Torá? Não, nunca tive problema nenhum. Nunca sofri, nunca bati o pé, nunca tive uma doença. Não, meu querido. O que você fez? Qual o nível de mérito que você tem, meu querido? Nenhum. É fácil. Veja, e quem é que dá tudo isso para eles é o Eterno. Por quê? Para que eles não tenham nenhuma porção no mundo vindouro. É por isso que Onkelos traduziu o versículo e ele retribui aos que odeiam a sua face, Devarim 7:10. Ele retribui aos que odeiam a sua face, ele dá tudo para ele aqui, para depois ele não reclamar. E não vai ter como reclamar. Como ele retribui aos que odeiam neste mundo. Assim, o justo que sempre experiencia a dor, ou experimenta a dor, é amado pelo santo, porque ele não se descola da Torá. Bendito seja ele. Isso só é verdade se for constatado que ele não cometeu nenhum pecado. Tá vendo? Se for pecou, aí já não é pelos seus méritos, mas é outra coisa, que mereça a punição também.
Há vários aspectos nessa questão. Primeiro, vemos que a Shekhinah não habita em um lugar de tristeza, mas apenas em um lugar de alegria. Isso encontra eco no verso, mas agora me traga um menestrel. E aconteceu quando o menestrel tocou, a mão de Hashem veio sobre ele, segundo a Melohim, ou segundo a Reis 3,15. Pois certamente a Shekhinah não habita em um local de tristeza, de onde deriva este princípio. Aprendemos isso com Jacob, de quem a Shekhinah partiu durante o tempo em que chorou Yosef. Quando a alegria veio sobre ele com as boas novas sobre Yosef, que ele estava vivo, imediatamente o espírito de Jacob, seu pai, reviveu. Bereshit 45, 27. Gênesis 45, 27. Há um mistério aqui, pois onde está a alegria em um homem justo que é quebrado por problemas e é fraco e sofredor? Certamente ele deve estar triste, sem nenhuma alegria, ele fala aqui. Devemos olhar para outros assuntos, ou outro assunto, na verdade. Pois muitos homens justos que são amados, o santo, bendito seja ele, não sofrem dores corporais ou doenças. Seus corpos nunca enfraquecem, pois eles não são como os outros homens justos, é perguntado aqui. O que é uma diferença entre aqueles que estavam fisicamente quebrados e aqueles que eram saudáveis? Ele diz que os que vivem bem são justos, filhos de homens justos, como já foi explicado, enquanto outros, cujos corpos foram esmagados, são justos, que não são filhos dos homens justos. No entanto, vemos um homem justo, cujos pais são justos, mesmo cujos pais eram de homens justos, mas ele ainda sofre muita dor, porque sofrem dores corporais e passam os dias de luto. Aqui a questão é de ser filho de um justo ou de um rachá em relação a outra reencarnação que ele viveu anterior a essa. Porque o que diz a Torá? O pai não comerá a uva e botará o filho do dente, do filho, etc. Esse é o nível. Agora, aqui é da reencarnação. Sendo que ainda uma reencarnação, dependendo do nível do pecado da pessoa, ela pode ser dividida em 3 corpos, como foi o caso de Caim, que matou Abel. Ele continua aqui. Há aqui um mistério, pois todas as obras do santo, bendito seja ele, estão de acordo com a verdade e a justiça. Porque a obra de um homem lhe retribuirá, e segundo os seus caminhos fará cair a todo homem. Iov 34, 11. Encontrei nos livros antigos um mistério e outro mistério revelado dentro dele. Assim, um mistério que são 2 segredos. Há momentos em que a lua, que é a Núquiva, ou Yosef, está defeituosa. E sobre o julgamento. E o sol, que é Zerampim, está escondido dela. Ela libera as almas para dar aos homens e que ele primeiro colheu, que ela primeiro colheu de Zerampim, a qualquer momento. Portanto, ela libera aquelas almas mesmo em um momento defeituoso, quando está sob julgamento. Quem recebe tal alma estará sempre em carência e pobreza, sempre quebrado sob o juízo, e durante toda a sua vida vai ser assim, seja ele justo ou perverso. Somente a oração, preste atenção, somente a reza pode anular todas as sentenças de julgamento. Um homem pode evitá-la através da reza, da oração. Veja, como que a gente pode ver essas coisas? Imagine que as almas que tiveram na Segunda Guerra Mundial, elas nasceram sob um período de julgamento, né? 18 anos, 20 anos, 30 anos, elas tiveram que ir para a guerra, passar por tudo aquilo, o mundo passou por uma catástrofe mundial, fome, etc., mortes diretas e indiretas, isso é sofrimento. Fora outras questões que ainda existem no nosso mundo, nem sempre é preciso guerra para haver sofrimento, enfim. Mas isso é possível ser consertado através da oração, da reza, ou seja, porque você volta a se apegar com a Shekhinah. Olha que coisa bonita.
Ele continua aqui, deixa eu ver só, falta pouquinho para a gente terminar, né? Quando esse grau, ou a núclea, está completo e o rio que flui e sai do Éden, Yesod une-se a ele e a alma que ele libera se apega ao homem. Ele é completo em tudo, em riquezas, filhos e um corpo saudável. Né? Nessas riquezas, são riquezas de Torá, são filhos que são seus alunos, estudantes de Torá, porque nem sempre os nossos filhos biológicos são estudantes de Torá, e o seu corpo é saudável, o seu corpo espiritual é saudável. Né? Veja que bonito. Tudo isso depende do Masal, a constelação, a sorte. E só de que é atraído e ligado a esse grau, o núcleo para que ele seja aperfeiçoado e abençoado por ele. Portanto, tudo depende do Masal. Aprendemos que as crianças, a vida, o sustento, não dependem do mérito, mas do merecimento, né, do Masal. Não há mérito até que a núcleo esteja cheia e brilhe de Masal, que é Yesod. Ou seja, Yesod é o próprio Masal que vai enviar. Ou seja, se você se junta com a Shekhinah através da Torá, o que os próprios livros, isso não está na Torá, não há Masal para Israel. Você sobe acima desse Masal. Veja? E aí você pode ajudar as pessoas, pode também sofrer, etc. Isso é verdade. Mas você se liga à Shekhinah. A Shekhinah, ela vem te consolar. Ela vem trazer para você, não é esses consolos que a gente vê por aí, mas um consolo, olha, continua. Você tem mérito. Você está sofrendo, você tem mais mérito do que quem estuda a Torá e não sofre nada. Você vai passar por algumas situações difíceis, mas continue estudando, porque o seu estudo não é para você, é para salvar, é para equilibrar, é para trazer, como no caso de Abraão, que viu Sodoma e Gomorra para ser destruída, começou a argumentar, tem 50 justos, não tinha, 40 não tinha, 30 não tinha, tem 20 não tinha, e também 10 não tinha. Baruch Hashem, que a gente, durante as madrugadas de estudo, temos 10 grandes guerreiros, e às vezes um pouquinho mais, para estar estudando a Torá, fazendo um papel super importante. Né? E esses alunos são ensinados tudo isso que a gente está vendo aqui. Coisa bonita. Portanto, todos aqueles que são condenados de acordo com a justiça e esmagados neste mundo, mas também são verdadeiramente justos, sofrem por causa da alma, nefesh, que receberam da núcleo enquanto ela era defeituosa. Portanto, o Santo Bendito seja ele, tem compaixão por eles no mundo vindouro, porque ele sabe que eles vão passar esse sofrimento, mas não vão abandonar a Torá. O Rabi Eleazar disse: o santo bendito seja ele, faz tudo segundo a justiça. Justiça muitas vezes mal interpretado segundo a tzedakah. Ou seja, segundo a bondade que ele teve, ele não fez só pessoas perfeitas, ele fez até os rachais, né, os rachaíns, nascerem nesse mundo, deu chance, oportunidade, muito é gasto de luz, de força, seja física, dos astros e tudo, para que uma vida exista. E a maioria das pessoas nem agradece. Quando agradecem, agradecem sim, ser com todo o coração. Né? Porque se a gente não era nada e ele nos criou, como nós podemos pagar? Né? Ainda nos dá o alimento, nos dá a vida, nos dá tudo. Como que nós podemos pagar? E às vezes uma pessoa porque não consegui isso, por que que eu nasci, eu quero morrer, etc. Ah, eu não tenho mais, eu não quero mais viver. E alguns até tiram suas vidas. Poxa, a gente tem que falar toda era baixa, toda era baixa. Quando tem um sofrimento para limpar, toda era baixa. Eu não estou entendendo agora, mas o Senhor sabe, o Senhor nunca perdeu, nem do rachar que ele está tudo, nunca perdeu a direção. Sempre continuou ali, desde o dia que eu nasci, já fez todo o projeto para que eu chegasse a doutorado por Arabá. E todos os seus sofrimentos são para me levar para o Olam Rabá, por Arabá. Obrigado. E mesmo aqueles que não ganharam não deu Olam Rabá, eles têm que falar toda Arabá, porque o Eterno deu tudo para eles.
coisas, veja, a existência, nem que seja por um período, sabe-se lá, toda Arabá. Vamos continuar aqui, para a gente terminar. Então, ele faz tudo para purificar essa alma e trazê-la ao mundo vindouro. Conheço todo esse esquema, pois todas as obras do Santo Bendito seja ele são verdadeiras e justas, para remover da alma a sujeira que acumulou neste mundo. O corpo é esmagado, tá vendo? É esmagado. E a alma purificada. Portanto, o Santo Bendito seja ele, traz dor ao homem justo, para que ele seja purificado, ele ou ela sejam purificados de todos os pecados, assim mereça o mundo vindouro. Como está escrito, Hashem tenta os justos, Terrilim 11:5, como já aprendemos. Que coisa linda. Vocês que viram ou estão vendo a nossa aula, né, podem tirar um print aí da nossa tela e podem também, não é, divulgar os nossos vídeos, curtir os nossos vídeos. E é um grande prazer tê-los aqui conosco. Nós nos despedimos de vocês, voltamos terça-feira de madrugada, hoje à tarde tem aula com Moré Seta, e voltamos na terça-feira de madrugada, todos os dias.